Didi, 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 cadê você? Pô, ele não está aqui. Amigos ouvintes, fabulosos, fabulíticos. Hoje eu tô sozinho. E eu não quero ficar sozinho. Então, eu chamei o meu amigo Google B, me ajuda! Atenção! Não tema, meu querido, eu vim para o salvamento. Mentira. Nossa, eu perdi a chance, podia ter falado igual o Chapolin Colorado. Como que ele falava mesmo quando ele chegava? Não lembro. Como é que é? Vinho para acudir, não lembro. Eu lembro Não criamos pânico, bons. não criamos pânico. Mas, queridos ouvintes fabulíticos, fabulentos, Didi não vai poder gravar hoje aqui com a gente, mas nada temam que eu trouxe o Google B aqui. A gente preparou um programa diria que com meses de antecedência, né? Que a gente está preparando essa lista que a gente fez, né? A gente tá jogando faz tempo na tentativa de definir, em primeiro lugar, como que encaixava nesse tipo de jogo, porque, tal jogo tem carta, mas não é, aí fica. Vou entrar nos pormenores daqui a pouco, mas antes eu queria aproveitar que eu dei uma zoada forte em você no último programa, e vai lá, eu acho que é o seu direito de resposta, vai lá. Não, meu direito de resposta é, perdi mesmo. Putz grila, eu não sei, cara, o que... E eu não tenho problema nenhum em perder, tá ligado? Porque eu acho legal você ganhar e perder igualmente, assim. Só que o que me incomodou muito é que eu não sabia o que eu tinha que fazer pra ganhar, porque, tipo, eu tava fazendo o que era certo pra mim, claramente. É a mesma coisa com o Hit, que eu até conversei com você já sobre isso. Que, assim, se você me chamar pra jogar Seven Wonders, eu vou jogar com você, porque você chamou e bora, mas eu sei que eu vou perder. Porque eu já joguei Seven Wonders várias vezes e eu não consigo ganhar no jogo, porque pra mim nenhuma estratégia funciona quando eu tento jogar. Agora, não Hit... Contigo, né? Não, mas Hit... eu sei, eu tô fazendo certinho, tá ligado? Eu gasto o calor certo nas curvas, eu nunca rodo e não sei o que e tal... E aí, segundo colocado, terceiro colocado, nunca em primeiro. Não, e o pior é que assim, tu não é horrível no Hit, né? Tu é sempre, tipo, segundo, né? Que Exato, é uma parada tem alguma coisa muito específica que você não tá fazendo, né? Eu sou o eterno vice. Eu não sei o que eu tô fazendo errado, mas eu sou o eterno vice. E o Scott tentou ter a mesma coisa. Tipo, beleza, vamos tentar isso aqui que acho que agora vai dar certo. Não vou entregar muito meu jogo. Aí perdi. Não, então vamos entregar o jogo logo. Perdi. O que foi muito vacilo no Shotten Totem é porque... O primeiro eu joguei muito sério, o segundo eu joguei muito sério, depois eu fui relaxando. E ainda assim você ganhava, né? Aí pronto, mais ainda eu fui ganhando. Eu acho que é um jogo pra você jogar relaxado. Mas olha, a gente vai entrar com detalhes no Shotten Totem daqui a pouco. Eu só queria dar esse direito de resposta porque eu zoei forte e agora vocês vão entender por quê. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar do último programa que a gente fez, queria aproveitar um momento para dar um aviso, que a gente fez aquela aventura one shot, né, single shot de RPG, e uma galera procurou perguntando, e aí eu queria propor isso, que é uma coisa que eu tô querendo fazer no Discord há um tempo já. Eu abri uma aba lá, que é a aba da editora, e aí você que tá afim de ajudar e quer fazer o PDF, eu não tenho muito como orientar como fazer, mas eu pensei assim, sei lá, começa a fazer o PDF, bota, ou não começa o PDF, né, começa um Google Docs, bota lá na aba, bota um link com, sei lá, aberto não para todo mundo editar, que vai ser uma loucura, mas, sei lá, com aquele sugestão, sabe, que todo mundo pode botar comentário pra gente poder avançar nisso, que eu acho que vários outros, tipo coisa do jogo da vida também, que a gente fez no Remaster, e eu acho que a gente poderia botar essas ideias, ou rascunhos, ou coisa, a gente bota lá no canal do Discord, a gente bota lá na aba da editora, tá? Tô falando isso porque ficou a gente falou assim, vamos fazer, e quem quiser ajudar, ajuda, e depois ficou assim, tá, mas como? Então tô propondo isso, e se você não gostou dessa ideia, dá outra ideia também, que eu tô aberto. Mas vamos ao que interessa de hoje. Google B. A gente conversou há uns, sei lá, foi um mês atrás, né, cara? Eu sou o Beetlejuice, eu fiquei perdido. Olha, Google B 3 vezes e ele aparece. Eu, agora eu saquei da banana. Olha só, a gente falou o quê? Há um mês atrás ou 2, a gente estava numa onda de fazer uma jornada de jogos, né? Isso. Não sei se faz tanto tempo. E aí a gente começou com uma coisa que era assim... duelos de carta, né? Começou como isso, eu acho. Aí... Foi. E a gente falou, era uma coisa
Que tipo, Magic, sim. Só que aí a gente falou que não queria nada que tivesse essa coisa de coleção e tal. Então a gente até pensou no Keyforge, mas aí saímos fora também. E aí a gente ficou discutindo muito, né? Sobre o que define um jogo de duelo de carta. Eu acho que assim, pela minha memória, ficou uma coisa assim, duelo, isso foi a primeira coisa, né, era assim, tem que ser 1x1, né. Não podia ser um jogo que é pra 4 pessoas, mas que roda bem de 2, né, a gente achou isso meio, que era uma coisa pontual, assim. Tem que dar um recorte, né, porque tem 1 trilhão de jogos, se a gente não der um recorte, a gente não vai parar nunca. Né? Não. Mas a gente combinou que seria duelo, então ele não é cooperativo, né, ele é um contra o outro, até possivelmente num nível de interação máximo, né, já dos outros programas previamente gravados. Sim. Se você não ouviu, vai lá ouvir o nosso nível de interação, que é basicamente uma dissertação falada sobre níveis de interação. Mas a gente combinou, porque eu lembro que eu sugeri da gente jogar acho que Made Knight, não é esse? É o Made Knight? Não. O Made Knight tem miniaturas, acho que não foi esse que você falou, não. Não é o Made Knight, não. É aquele outro que você tem cartas, mas que ele tem um posicionamento espacial das cartas. Summoner Wars. Isso. E aí a gente combinou que não podia, porque apesar de ser um deck builder, né, de você estar montando suas cartas ali, pra quem não conhece no Summoner Wars, você bota a sua carta meio que num mapa, assim, né, e a posição onde ela tá afeta. A propaganda que eles falavam do jogo era Magic contra xadrez, né? Era meio que essa a defesa do jogo. E realmente... Tem um quê disso, né? Que a posição da carta afeta. Que no Magic não afeta, né? Onde a carta tá não interessa em nada, né? É interessante, mas eu acho que isso é para outro momento, porque também descarta um dos meus jogos favoritos, que eu sei que tu também gosta muito, que é o Destemidos, né? Sim, infelizmente. O Destemidos é um deck builder, tá também as cartas na sua mão, é um duelo, né? Bem aliados contra o eixo. Só que o tabuleiro é super importante, né? A gente com certeza, não vou nem entrar muito nesse, que a gente com certeza vai fazer um dia sobre esse, porque Destemidos é muito bom, né, cara? Muito incrível. Nossa, acho que a galera gosta muito do Memoir também, né? E muitos outros jogos de guerra, mas o Destemidos, ele me passa muito a sensação da guerra, principalmente Segunda Guerra Mundial, que é aquela coisa que é devagar, toma o território e tal. Putz, é incrível. O Destemidos é especial. Eu amo esse jogo. Mas aí a gente inventou então, tem que ser de 2, e não é que roda bem de 2, tem que ser para 2 exclusivamente, tem que ser duelo, tem que ser agressivo, não pode ter muito tabuleiro, entre aspas, né, que eu acho que até... Foi nessa de não ter muita interação que a gente cortou o Jaipur, por exemplo, que é um jogão, mas... E é um duelo, mas não tem interação. No máximo é aquela competição pelos recursos, que, né, falou no episódio de interação. Os recursos compartilhados, né? Tipo uma interação indireta. Que é as moedas ali, né? É só isso. Então, tipo, as moedas e as cartas é a competição. Mas você não vai roubar a carta da minha mão normalmente. Então, não... E o Jaipur é um bom jogo, assim, né? Pra, tipo, eu não sei se ele é um filler, né? Um jogo, né, intermediário, mas ele é um joguinho fácil de explicar, né? E muito rápido você já tá jogando, né? Sim. E mas assim, ele entra, né? Na hora que a gente, depois que vocês lançaram o episódio, a gente conversou um pouco sobre a ideia de fazer um plano cartesiano de interação, né? E pra mim ele é um que, assim, a interação é baixa, mas dá pra ser muito take that, assim, no sentido de tipo assim, beleza. Ruim, né? Beleza, você vai comprar 5 roxas, então eu vou vender essas 2 só pra pegar as 2 primeiras mais valiosas, tá ligado? Só de sacanagem. E acabar com a tua venda, né? E atrapalhar seu jogo. E outra coisa também que sempre rola em todos os jogos de Jaipur comigo, que é você encerrar o jogo logo. Tipo assim, o cara tá cheio de carta na mão já boa pra vender, e aí você compra lá a última fichinha, e aí acaba o jogo na hora. E aí fica aquele climão assim de, por que tu fez isso, cara? Pois mas não é uma interação. Exato. É maldoso, mas não é interação. É muito engraçado. É bem isso. Então, beleza, não entra. E eu lembro que a gente também discutiu que tinha que ter o hand management, assim, né? Então, tipo, tem jogos que a carta... É meio que um negócio que, sei lá, você compra e joga, assim, vai, então... Uno, você recebe e manda ver, né? Mas sim, não é Uno. Exato, você não tem uma escolha muito importante, e aí... Então não valia, assim, sabe, jogos... Eu não lembro agora qual que foi um jogo que a gente citou isso. Que não entrava nessa, né? Eu acho que talvez o Seven Wonders Duel é um, assim, que, tipo... Ele é duelo... Aquele é um draft, você fica pegando as cartas da mesa, né? Exato, né? Mas ele, tipo, você não põe a carta na mão, você vai pondo na mesa só. Então a gente achou que, tipo, não passava a vibe de card game, né? A gente queria alguma coisa que entrasse em card game. Eu quero voltar e frisar, porque assim, o título, né? Duelo de carta para 2,
você vai pensar em Magic the Gathering, é a primeira coisa. E você que joga Magic the Gathering tá falando pra mim agora, pelo seu, pelo seu aparelho, falando, por que não entrou? Mas assim, pra mim, o problema do Magic the Gathering e do Pokémon é que não é um jogo fechado. Né? É um jogo que você coleciona cartas, você compra carta. Quem compra muita carta vai ter mais carta boa. Quem compra mais frequente vai ter mais carta nova. Então, assim, claro, eu não tô desmerecendo que isso é um jogo de duelo para dois. A gente só tá dizendo que no nosso recorte a gente quis fazer uma coisa assim, um jogo fechado, né? Que você compra. Acho que até, se eu não me engano, o Keyforge ficou um pouco de fora por causa disso, não foi? Sim, porque você tem que ficar comprando vários decks. Você pode comprar vários decks, apesar dos decks serem fechados. Você, enfim, quem compra mais vai achar o deck melhor, né? A gente queria um jogo que fosse bem fechado. Então a gente criou uma listinha aqui de joguinhos. A gente jogou todos esses jogos, a gente fez esses duelos. E acho que tem agora... Ficaram jogos pra parte B também, né? Parte 2, que a gente não conseguiu jogar o Jekyll and Hyde, que eu insisto muito. Parece ser um jogão, diga-se de passagem, mas assim, realmente não coube, não deu tempo. A gente até se propôs de jogar agora, antes de gravar, mas é insano. Não ia dar tempo. Então tá, então segue aí Duelo de Cartas para 2. Gugubi. Cara, eu vou puxar o que eu lembro que foi o primeiro da série que a gente jogou, que foi lá atrás, já faz bastante tempo, que é um jogo que eu tenho muito carinho por ele, que é o Redlands. Não são as terras vermelhas, são as terras radicais. Red com A. Redlands. É um jogo que foi lançado em 2021. A Galápagos trouxe ele em 2023. É um jogo, de duelo de cartas para duas pessoas. O jogo é fechadinho. Ele é do designer Daniel Pietnik. E, cara, ele tem uma coisa de cara que eu acho maneiro. O artista, são alguns artistas, né? É uma galera que fez o Press Birmingham, mas é o Manny Tremblay, que, não sei se tu já jogou Dice Thrones? Já. Então, ele é o artista do Dice Thrones, que é um estilo bem maneiro, assim, bem cartoon não, bem quadrinho, né? Quadrinho. Sim. E ele fez agora o Wonderland Wars também, que a Galápagos lançou, que eu não vou entrar na discussão. Não vamos entrar no mérito, que tem um gosto amargo na boca. Vamos lá, não é que é um gosto amargo, mas é assim, precisaria jogar mais pra falar, mas é um... Enfim, quando você bota muita coisa num jogo, não necessariamente ele fica bom. É só o que eu tenho a dizer. É igual a cozinha, né? Exagera no tempero, passa do ponto. E não adianta pegar todos os temperos que você tem na tua cozinha e jogar junto, que vai ficar bom, sabe? Mas enfim, a arte é muito linda. E o Redlands, ele é lindo. Curioso, lindo. Você falou que ele fez o Brass Birmingham, eu nem não sabia disso. Não foi ele não. O Manny Tremblay fez. É porque são vários artistas. A Lina Cossette e o Damian Mamoliti. Eles fizeram Brass Birmingham juntos, e eu achei maneiro porque o Damian Mamoliti fez a expansão do Ireland in Sea, que é um jogo que a gente vai falar mais tarde aí, né? Uhum. Mas o jogo é muito lindo, eu acho esse jogo maravilhoso, eu sempre falei isso. Eu concordo, porque, né, você gosta muito, eu já gosto mais ou menos, eu acho muito sobre como é o nosso modo de jogar, né? Do jogo, né? Mas da arte tu concorda que é linda. Não, exato, né? Só que esse é o ponto. A arte é linda demais, assim, os componentes são muito legais, aquelas gotinhas de água, ainda mais se você tiver as gotinhas de água que é de... resina. De dominó, assim, de peça de dominó, né? Mas tu consegue isso? Porque eu não sabia, porque eu sempre... a minha maior decepção nesse jogo foi quando eu comprei, eu abri a caixa, eu achava que as gotinhas d'água iam ser isso, aquelas peçonas meio pataca de dominó, e era papelão, aí eu, não. Eu não lembro quando se lançou alguma versão deluxe, assim, sabe? Eu tenho a impressão que sim. Eu lembro que lançou com o Playmat e tal. A Playmat eles lançaram muito, mas eu vi que eles têm assim, né, em loja de acessório, meio que assim, alguém fazendo, tem essa coisa de resina. Entendi. Pra você que nunca viu falar, Redlands é basicamente Mad Max, o jogo de cartas, né? É um universo distópico no futuro, onde a água é o maior recurso, e cada um tá tentando destruir as bases do seu oponente, né? Ele até rouba um pouquinho na nossa lista, porque você bota as cartas na mesa e ele tem um pouquinho de espaço, assim. Então, se a carta tá na direita, ou na esquerda, ou na fileira da frente, de trás, afeta. Mas eu acho que a gente combinou que vai, você não movimenta elas, né? Porque você não tá movimentando elas, assim. Tipo, elas só estão defendendo, assim. Então, sei lá, é mais ou menos a mesma coisa que o Ireland in Sea também. Se isso fosse um problema, então o Ireland in Sea também não valeria. Você tá determinando locais, mas é que assim, tem uma coisa das fileiras, né? Se você ataca nessa coluna, você tá atacando aquela coluna, então as outras cartas não vão ser atacadas. Então é bem diferente do Summoner Wars, porque o Summoner Wars envolve a movimentação. O Summoner Wars,
o jogo acontece muito mais no mapa, né? No mapa do que na mesa, da mão, inclusive. Poderiam ser bonequinhos, né? Você podia basicamente puxar uma carta e summonar uma miniatura na mesa, né? Exato. Nesse tem essa coisa das colunas, mas o que eu acho mais interessante desse jogo, que eu acho que é o que tu não gosta, mas é o que eu gosto, ele é todo punk. Então ele tem a pegada punk não só visual, mas no jeito de jogar. Você tem que ser descuidado. Eu sempre uso o exemplo, tem uma catapulta de punks, de pessoa, que você descarta uma pessoa pra causar dano no oponente, né? Você tá arremessando uma pessoa. Sim. E não tem nada mais punk do que isso. O cara topar fazer isso, né? Não, é total. E é uma dificuldade muito grande pra mim jogar dessa forma. Tanto que eu vou jogar o Destemidos, e aí, tipo, sempre que tem um fog na mão, eu preciso tirar ele da minha mão com o esclarecedor. Mesmo que a outra jogada talvez seria melhor naquele momento. Então, tipo, pra mim, jogar o Redlands é muito difícil ter esse desprendimento. Eu acho que eu consegui ganhar só uma vez de você. Foi o dia que eu falei, tá bom, então eu vou jogar. Então, já que é pra ser assim, bora. Mas isso é maneiro, porque eu também não sou muito assim. Eu lembro... Eu vou fazer um paralelo com Magic, mas eu vou falar de Magic lá atrás, tá? O que eu acho atualmente chamado de Legacy. Eu tinha aquela sensação assim, se você jogava com as cartas brancas, você ia se curando, e você sempre curava mais e ganhava mais vida. E aí as cartas pretas eram assim, sei lá, tome dano pra causar dano, tome dano pra summonar. Era uma coisa assim meio autodestrutiva. E eu não sei jogar nessa onda, eu realmente não sei. E o Redlands, ele é todo assim. É maneiro porque os dois lados tem que ser assim. Então se você ficar conservador no Redlands, tipo, eu vou agora guardar um bando de coisa pra poder conseguir o melhor jogador, não vale a pena, porque tu vai perder tudo muito rápido. Né? Ele não te dá a ferramenta, ele não dá a ferramenta de você se construir uma defesa gigante. Até porque se os bichos tomam 2 de dano, morreu, né? Isso, é descartável, Fora que tem umas cartas que... Não, tem umas cartas que são caras pra entrar, tem umas cartas que limpa tudo, não, só que também é aquilo, entrou, limpa tudo, mata todas as criaturas do oponente. Não, tem tipo bomba atômica, assim, tipo, mate todas as pessoas no jogo, sabe? Aí você, caraca, eu tava horas criando. O que eu acho maneiríssimo nesse jogo é exatamente isso. Ele propõe não só uma historinha ali, né, com os 2 punks rodando. Tem uma coisa também que ele tem uma mecânica que vai fazer o jogo não durar, que você tem os carrinhos, né, os seus raiders. Verdade. Que eles vira e mexe entram no jogo e toda vez que eles chegam no final de uma trilha de eventos, ele dá um dano na base do oponente. Então, meio que assim, tá meio que garantido que vai acabar, ele não vai se estender o jogo, né? Eu não sei quanto tempo ele se propõe a dizer aqui na caixa que dura o jogo, mas não ficam aquelas partidas infinitas, né? Que tipo, não tem como. E é aquela coisa, né? É muito difícil curar a pessoa no jogo, tem como curar, mas a base não tem. Então, se a sua base danificou, acabou, filho. É maneiro porque tem um draft no começo, eu nunca sei como é que a gente fala draft em português, é sorteio, mas... Eu chamo de rodízio. O rodízio. Que meio assim, você tem um bando de bases e aí no começo você compra algumas e escolhe qual que você vai ficar. E as bases, elas também determinam muito o seu estilo, porque aí tem a base que dá dano, tem umas bases que você pode destruir a tua base pra dar dano. O que é contra-intuitivo, porque o objetivo é destruir a base do outro e não a tua, né? Exato. Mas ele é descartável, eu acho, né? É tipo assim, vai, queima tudo, destrói tudo, nada vai ficar em pé. Isso é uma coisa muito legal, né? Ele é impressionante, assim como, né, voltando mais uma vez aos Destemidos, quando o cara consegue colocar no jogo a sensação que ele tá querendo passar com o tema, né? Porque às vezes o tema é menos sobre o tema e mais sobre a sensação. E aí, tipo, é isso, Redlands, tipo, você não anda de carros, você não tá pegando gasolina, então, tipo, não é tão Mad Max assim. Mas, putz, a sensação de, tipo assim, agora não importa, nada importa, sabe assim, todo mundo é psicopata e aí, isso aí, entendeu? Cada esquina tem um perigo horroroso que vai me destruir todo, né? Pois é. É a diferença entre você pegar uma adaptação, né, de um jogo ou de um filme só pelo estilo visual e pela sensação. E é isso aí, Redlands, pra você que gosta dessa onda, sei lá, não sei o que é, punk, descartável, destruidora, é isso, não tenta fortalecer, parte pra cima, né? É tipo, ataca com ataque. A melhor defesa não tem, é ataque só o tempo todo, né? Sim. Bom, próximo jogo dessa lista, já que a gente tá falando em punk, nada mais punk do que Guerra nas Estrelas. Nossa, essa volta foi brava.
Bom, outro jogo de duelo para cartas, eu não preciso mais falar isso porque todos vão ser isso. Star Wars The Deck Building Game, lançado em 2023 também pela Galápagos. É do designer Caleb Grace, e aí esse cara eu só tenho elogios pra ele, porque fora o próprio Star Wars Deck Building Game, que é um jogo bem maneiro, ele fez o Marvel Champions, cara. E é um jogaço, eu falo pouco nesse programa sobre Marvel Champions, mas eu vou falar mais sobre. Mas enfim, jogão. E aí ele fez Star Wars Deck Building Game, e o artista desse jogo é um bando de artistas, porque meio que foram fazendo cada carta com um artista, né? Fala aí, como é que a gente resume? Inclusive só, né, uma denúnciazinha da Fantasy Flight, que é aquilo. Eles fizeram umas artes pro X-Wing há 50 anos atrás, e até hoje eles vão continuar usando todas essas artes. Ah, sim, é deles, é o direito deles, eles vão usar, né? Nossa vida. Engraçado, né? Pra mim, ele tem semelhanças ao Redlands, assim, no sentido de que, tipo, você tem sua base, você tem que defender sua base, quando você destrói 3 bases, o jogo acaba, né? E no caso, a base é um planeta em si, né? As bases também têm poderes. São menos descartáveis, né? Você pode curar e cuidar bem das suas coisas. Só que a compensação, exato, a compensação é mais Star Wars, que é mais aquela coisa que às vezes até a partida acaba sendo meio longa do Star Wars Deck Building Game. Você não tem controle. Eu ouvi um dado caindo aí, não foi isso? Droga. Dado, não? foi sim, eu achei que não ia dar pra ouvir. Eu só vi aquele tac. Mas olha só, no Star Wars Deck Building, acho que é uma parada que é bem importante de falar, da mecânica desse jogo, que no meio, entre os jogadores, tem uma fileira de cartas, que é de onde você vai comprar. Você não é aquele tradicional, você tem as suas cartinhas só que você compra do seu deck, não. Elas vêm do meio, você tem o seu deck, que vai ficar ciclando, mas no meio tem essas cartas. E o maneiro dessas cartas no meio é que elas têm alinhamentos. Então tem a carta do Império, tem a carta dos Rebeldes e tem cartas neutras que podem ir para os dois lados. E aí uma coisa que é muito interessante desse jogo é que, se eu não me engano, é o Star Realms, né, que tem uma parada parecida. Isso, eu tava tentando lembrar, tava até pesquisando aqui para tentar lembrar o nome, mas acho que é Star Realms. Que tem uma coisa que você não só você pode comprar a carta que você quer, como você pode atacar uma carta. Então você nega pro teu oponente a chance dele ter uma carta. Então, eu não tenho como comprar uma carta que se eu sou do Império, eu não tenho como comprar uma carta que é do aliado, do Rebelde. Mas eu posso destruir aquela carta, tipo, pra negar a chance do cara ter, né? E eu deveria ter feito isso mais vezes. E você ainda ganha uma recompensa ainda por fazer isso normalmente, né? E dependendo da carta, quanto mais difícil for de matar a carta, maior a recompensa, né? Então, sei lá, é terrível quando o cara tira o seu Luke Skywalker que tá lá e você tá tipo, putz, eu preciso juntar os recursos aqui pra poder pôr o Luke Skywalker. Aí o cara vai e mata o Luke Skywalker. E ele não só mata o Luke Skywalker, como a força vai pro lado sombrio na hora. E aí você quebrou suas pernas totalmente, tá ligado? E é porque também as cartas, elas combam, né? Faz aquela combinação aí, tipo, sei lá, eu lembro que tu fez direto, que era o Chewbacca, o Han Solo e a Millennium Falcon. Se você deixar o teu oponente ter isso, ele tá ganhando já. Então, assim, às vezes tu deixa ele pegar e aí tu destrói a Millennium Falcon, sabe? E aí acabou aquele plano dele que ele meio que investiu. Eu não fiz isso o suficiente, eu acho que quando a gente jogou eu perdi nisso, né? Então, essa é a grande decisão do jogo, na verdade, né? Porque como que funciona, né? Você vai ter suas cartas, elas são as suas unidades, elas não ficam no campo de batalha, né? Você tem que jogar a sua mão inteira, né? É um jogo que você quer ciclar o seu baralho o mais rápido possível, você quer rodar ele para embaralhar o descarte, comprar de novo, porque é só assim que as cartas que você adquiriu vão voltar pro seu baralho e então pra sua mão. E banir carta, né? Exilar ou banir cartas da sua mão. E você quer exilar as cartas iniciais, né? É a mecânica básica do deck building, né? Um bom deck building vai ter sempre isso, né? Você vai querer rodar o seu baralho e você vai querer limpar o seu baralho das cartas mais fracas, né? É porque tem alguns jogos que valorizam mais você comprar cartas boas do que necessariamente remover cartas da mão. E eu acho que o Star Wars, eu lembro que ele valoriza bastante a possibilidade de você remover as cartas ruins da mão, né? Porque ele te limita muito, né? Você normalmente só vai comprar 5 cartas ali no começo do seu turno, na verdade, no fim do seu turno. E aí, por isso, você quer que essas 5 cartas sejam muito fortes, né? Então, quando não é um jogo que você vai comprando carta doidado, e esses jogos é muito importante a mecânica de jogar fora a carta, né? De trachar a carta, como a gente fala. Sim. Mas o que acontece nele de interessante é que quando você joga a unidade que não é pra te dar recurso, você joga a unidade pra combate, ou você escolhe bater na fileira de compra, ou você bate na base do seu oponente. E aí tem hora que às vezes você nem quer que a base do oponente seja destruída, porque, sei lá, tem umas bases que são muito fortes. Então, tipo, putz, se ele taca a carta da Leia ali na mesa,
cada facção vai ter ali a sua base, que é tipo assim, compra uma carta e põe na mão, tipo, da fileira, sem pagar o preço. Então se você destruir a base dele antes de tirar a Leia, ele vai pegar a Leia direto pra mão, e você não quer que ele faça isso porque vai ser muito forte. É uma decisão cretina, né? Porque assim, eu tô com uma super mão pra dar muito ataque, posso dar muito dano da base, mas eu vou deixar o meu oponente pegar essa carta forte, né? Essa decisão é cretina, né? Exato, mas é interessante, né, e é o tipo de coisa que você só vai conseguir pegar realmente conhecendo mais o jogo, né, e esse é um certo problema do jogo que, tipo, você jogar contra alguém que conhece muito, o nível de desigualdade vai ser alto, assim, porque essa pessoa vai saber... mas isso, a maioria dos jogos, né? Não, eu jogo o hit contra o cara que nunca jogou e ele ganha de mim, então... Não, mas aí é a sorte. O que achei muito bacana no Star Wars Deck Building é que das partidas que a gente jogou, meio que cada uma contou uma história bem diferente, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei de Império contra você com Rebelde, eu perdi, e eu perdi com uma sensação assim, é impossível. Não, ao contrário, você jogou de Império e eu joguei de Rebelde, e eu fiquei com uma sensação assim, é impossível de ganhar. Tipo, não vai rolar. E aí acho que a gente trocou de lado, eu não lembro como foi, mas eu lembro que depois teve um jogo. Foi com o Império, eu peguei o Império e lembra que eu tinha muita nave. Você ficou com um monte de nave, você comprava carta e você dava mais dano e aí você ganhava mais recurso. E era uma barreira impenetrável e foi assim, eu lembro que depois que eu joguei de novo com o Império, eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer aquela onda das naves. E aí não rolou. Porque às vezes não vem, né? Às vezes não vem, parte porque você também já tava meio ligado nisso, mas também porque não vem. Então assim, não é o mesmo Império, é o outro. Sim. Então acho que tem uma rejogabilidade maneira aí de você experimentar estilos. Não é só assim, já entendi como o Império joga, ou já entendi como os rebeldes jogam. Não, ele muda. Né? Ele muda bastante. Ele é um jogo sobre se adaptar, né? E ele é interessante isso, assim, as bases são tão importantes que tem formas de você jogar que você vai, tipo assim, todas as bases estão disponíveis, ou não. Você vai selecionar aqui, antes do começo do jogo, você vai selecionar 5 bases, das quais você só usa 4, mas o seu oponente não sabe quais são. Então você não sabe qual que é o plano que a pessoa tá traçando antes de jogar e tal. E quando revela as bases, geralmente dá um bônus. Então é isso, né? Você destrói uma base, aí o oponente já vem com uma contra, sei lá, uma coisa forte, né? Exato. Que você não tava esperando. Tipo, e é muito legal isso. Por exemplo, tem a base lá do Rebelde, que é do Hot, né? Então ela ignora 2 de dano de todo turno, né? Então, tipo, todo turno ele tá me batendo 3 aqui, isso tá sendo terrível. Aí você joga Hot, agora ele só tá batendo 1, entendeu? Então, tipo, agora ele vai ter que correr atrás. Sempre, Entre outras possibilidades, assim, que são muito interessantes mesmo, assim, como você faz o deck building e a base building também, né, no fim das contas. Sim, você tá fazendo essa coisa da qual base você usa, né? Empurrando defesa, né? Você pode fortalecer as suas defesas. Ele, em contrapartida do Redlands, né? Ele é mais estável, assim, né? Você pode se fortalecer, você pode cuidar das suas coisas, e aí sim, o jogo pode demorar bastante, né? Não, o jogo, assim, se os dois estiverem cautelosos, o jogo, ele não tem um timer, né? Ele não tem um gatilho que faz o jogo avançar, né? Eu não lembro Ele, disso. inclusive, ele permite aquela coisa que é comum dos jogos de carta, assim, de trading games, né? Que vai ter o agro, vai ter o controle, né? E vai ter o meio termo ali. Mas, então, tipo, teve partidas que eu fui tentar jogar mais, tipo, vou construir recursos, e aí, eu acho que eu tava jogando até com a Giovanna, minha namorada. Ela comprou um monte de carta que dava 4, 3 de dano, 4, 3 de dano, e, tipo, ela destruiu minhas bases muito rápido, e eu não consegui, tipo, beleza, vou me preparar pra isso, sabe assim? E tem outras que não. É bem em resposta, né? Você tem que estar respondendo ao que o outro tá fazendo, né? Não pode deixar o outro ir na frente. Porque é aquilo também, né? Quando o cara tá pegando muita carta de dar dano, e normalmente ele não vai gerar recurso, então ele não vai conseguir comprar mais tanta carta. Mas, beleza, se ele conseguir destruir sua base rápido o suficiente antes de você pegar o fôlego, né? Ele não precisa. Exato, ele é interessante, ele permite, assim, on the fly ali, né? No pulo, você criar sua estratégia e dançar em volta, né? E você vai ter que jogar de acordo. O super disclaimer que eu faço desse jogo é isso. Eu não sei se você, mas eu nunca joguei Star Realms. Eu sei que todo mundo compara muito. Eu não sei se a mecânica é muito parecida ou inspirada ou simplesmente declaradamente uma cópia. Mas eu nem sei se você encontra nem sei se lançou Star Realms. Acho que aqui não. Eu não lembro desse ter lançado no Brasil. Só que assim, é mais novo, né? O Star Wars, eu não sei se eles refizeram alguma coisa. Não, lançou sim, é pela Devir. Lançou pela Devir há muito tempo. Lançou pela Devir, mas ele tá printando ainda. Bom, enfim, eu não vou recomendar o que eu não joguei, eu vou recomendar o Star Wars
Deck Building, até porque é um jogo bem É maneiro. um jogo assim. mais... exato, o Star Realms ele vai ser bem mais acessível, mas a arte aqui, ela me afasta um pouco. E eu sou um cara chato. Não, e você tá... No Star Wars você tá pagando pelos direitos autorais também. Exato, Assim, eu vou ser muito sincero, eu geralmente não gosto de jogos que são adaptados de alguma coisa, já falei isso acho que até antes, porque eles tendem a só, sei lá, fazer um fanservice da vida, ou só querer mostrar fotinho e tá tudo bem. Mas esse jogo não, esse jogo a mecânica é maneira e eu achei que o tema bateu bem pra caramba, assim, que é isso, é o Império contra os Rebeldes, sabe, essa dicotomia, essa polarização funciona pra caramba e o jogo é divertido. Sim, e é legal, que não é assimétrico, mas é uma sensação bem diferente de cada lado que você tá jogando, né? Enquanto o Império a estratégia principal ali do Império vai ser jogar um monte de nave na frente, porque as naves, enquanto as unidades você joga e elas vão pro descarte depois, as naves ficam e elas são defesa pros seus planetas, né? Então, o Império vai ter um monte de nave e ele vai gerar muito recurso que vai permitir ele comprar mais nave. Ele é assimétrico, então. E em compensação, porque daí em compensação, os rebeldes, como que eles ganham, né? Eles ganham na guerrilha, então eles ficam fazendo o Império descartar carta. Então, às vezes, você faz o cara descartar as melhores cartas dele lá. Tipo, ele normalmente ele pode escolher, mas às vezes é aleatório. Então é aquela coisa de, tipo, tá, beleza, você vai lutar assim, eu vou lutar do outro jeito. Então é bem legal. Vou minar os seus recursos. Exato, né? Então é bem legal, bem interessante. Mas, cara, jogão, Star Wars Deck Building Game, bem maneiro. Próximo jogo da nossa lista de duelo de cartas pra 2. Cara, é um jogo que eu não tinha a menor expectativa de que fosse nessa onda, foi tu que trouxe, né? Que é o Fox in the Forest. Ele foi lançado em 2017, por algum motivo cretino, nunca veio pro Brasil, né? Não, então, até na agora, verdade... Não veio. Anunciado, não tá? Como é que tá? Agora você tá puxando um ponto fraco meu, que eu juro pra você que eu fiquei emocionado quando esse jogo foi anunciado aqui no Brasil. E isso foi em 2021. Só que aí deu um problema e agora não tá mais anunciado porque a empresa que ia trazer faliu, parou de funcionar e tal. Então aí agora eu já saí implorando em editoras pra trazerem, mas vamos ver, eu tenho esperanças, né? Porque nesse fim de semana vamos ter vários lançamentos aí anunciados, então tô torcendo. Aí fica tô torcendo. Assim, cara, o jogo é de 2017, né? Ele meio já perdeu o timing, mas quem sabe, né? Não sei como é que... ele é um jogo... Quem toma essas decisões. Que, né, ele já vai diferenciar... Eu fico muito surpreso ele não vir, né? Olha, mumbling, né? Falando um monte de coisa e perderam no raciocínio. Volta pro começo. Primeiro, que eu acho que ele é um jogo muito diferente desses outros dois, porque ele passa uma sensação muito gostosa. Ele é um jogo que é muito gostoso você jogar ele tomando um chá, assim, sabe? Ele é mais leve, eu concordo. Até a arte dele é mais tranquilinha, né? Ele é bem de boas e tal. Apesar dele ter uma competitividade meio acirrada ali por ser um jogo de vaza. E isso é uma coisa que me surpreende dele não ter lançado aqui no Brasil, porque a gente já viu muitos jogos de vaza lançando aqui, tanto jogos de fora, como o Cat in the Box e tal, como jogos de brasileiros mesmo, né? Como o Fibonaccios. Então, assim, ele é um jogo que a arte é muito chamativa, sabe? Ele é muito lindo. Sim. Ele é bem lindo mesmo. E ele é, né, esse jogo de dois que ele é bem gostosinho. E ele tem uma coisa muito especial, assim, pra mim nele, que é a questão... De cara, ele tem uma coisa que ele vaza pra 2, né? Que já é interessante em si. Exato. É raro, né? Com certeza. Mas a segunda coisa pra mim que é marcante dele é a pontuação. Que ele é um jogo que ele te pune por ganhar demais. Não, pior, né? Porque também pode te punir por ganhar de menos, né? Exato, né? Então, tipo assim, se você só perder, você vai ter feito o máximo de pontos. E em compensação, seu oponente não vai fazer ponto nenhum. Mas em compensação, se você tá tentando ali perder, aí tipo, você só consegue ganhar 3. Aí você fala, beleza, tô de boa. E na última rodada o cara faz você ganhar, aí você vai de 6 pontos pra 2 pontos. Aí você tipo, putz, quebrou minhas pernas. Cara, e é especialmente cruel se você tá jogando com um cretino que, né, vai deixando você ter a sensação, assim, caraca, eu tô conseguindo, eu não vou ganhar nenhuma. Aí no final ele joga um... Toma. E é assim, claro que a culpa é tua, porque você meio que pode, né, você pode contar e tentar prever, mas eu achei isso interessante. Fora a mecânica, né? Vamos lá, a gente não falou como é, né? É um jogo de vaza pra 2. São vários naipes, são 5 naipes, não era isso? 3 naipes. É os sinos, luas e chaves. 3 naipes, menos naipes. São 3 naipes, eu tô confundindo com o Shot and Tot. São 3 naipes e cada carta
tem uma ação especial, né? Fora o número que ela tem lá pra você ganhar, como, né, como uma vaza, tem um trunfo rolando na mesa, tem cartas que trocam o trunfo. Então você já tá lidando com essa complexidade que em si só já seria desafiadora de tipo, tá, peraí, como é que eu ganho essa vaza? E aí numa segunda camada você tá assim, tá, mas peraí, eu quero ganhar todas, eu quero perder todas. Ganhar todas é ruim, não é isso? Eu não lembro ganhar agora. todas é ruim. É interessante até, na verdade, que assim, só as cartas ímpares têm poderes, na verdade, né? Então as cartas pares são só o número delas, mas aí todo 3 vai fazer a mesma coisa, né? Então o 3, no caso, é a raposa. E aí o 1 é o cisne. E aí, tipo, é muito interessante o 1, que ele é tipo assim, tá, beleza, o 1 você sempre perde. Só que em compensação, quem ganha lidera. Mas se você perdeu com 1, então você vai liderar. E liderar é ruim normalmente, porque você perde um pouco do controle da coisa, né? Quem tá respondendo, escolhe se quer ganhar ou perder, a não ser que não tem tanta carta na mão. Mas quem tá jogando a primeira carta, beleza, eu vou jogar essa aqui, vamos ver o que ele vai jogar pra ver se eu ganho ou perco, né? Mas é o que você falou, quem ganha todas, você vai rodar ali, você vai comprar 13 cartas cada jogador, então cada jogada você joga uma carta, o outro joga uma carta, ganhou, quem ganhou joga de novo. E aí vai indo assim, cada ganhada é um ponto, né? Não um ponto, mas é uma vaza. No fim de 13 vazas a rodada acaba e aí a gente faz a pontuação. Se você ganhou 10 a 13 vazas, você não faz nenhum ponto. Mas em compensação, se você ganhou... É 10 a 13? É 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. Não lembro os números certinhos. Porque se você ganhou 10, o outro ganhou 3, né? Então é isso. Se você ganhou 10 a 13, você não faz nenhum ponto e seu oponente faz 6. Mas se não for isso, aí vai ser um meio termo ali, não vai ser tão grande a pontuação assim. É uma forma que o jogo tem de te fazer pensar né, na imagem completa, no jogo todo, né? Não é só essa vaza, tipo, eu vou sair ganhando só tudo, e também não é tipo um copas fora que eu vou sair perdendo tudo. Exato. Por que não é um copas fora? Porque ele tem os sets. Que o 7, quem ganha a vaza que tem o 7, ganha um ponto imediatamente, que é tipo, é 1/3 de uma rodada, às vezes, só esse ponto. Então, você não quer ganhar, né? Você não quer perder todas, porque a do 7 você quer ganhar, só quer nessa seu greediness, né? Nessa sua ganância que você perde. Que, inclusive, isso é uma coisa muito legal, né? Como ele tem toda essa temática de fábulas, né? Aí as pontuações, elas são meio coisas sobre... lições de moral das fábulas, né? Então, tipo, a última pontuação que você vai estar zerada porque você fez pontos demais é porque você foi ganancioso, entendeu? O 0 a 3... eu não me liguei nisso quando a gente foi jogou humilde. Que tinha uma lição de moral, não sabia que tinha. Ele tem um textinho lá. Então, tipo, de 0 a 3 você foi humilde, então você vai ganhar a pontuação de 6 pontos. Humilde demais. O que eu concordo muito é assim, é um jogo que ele, apesar de ser um duelo direto um contra o outro, ele não é tenso. Não. É claro que você tá processando lá, você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ganhar isso? Ou melhor, como é que eu vou perder isso? Peraí, eu tô ganhando demais, como é que eu paro? Mas não tem aquela tensão de tipo... Como outros jogos que eu vou citar, os próximos que vão vir eu fiquei bem tenso, assim, que são jogos que você assim, meu Deus, eu preciso resolver isso, né? Esse jogo ele empurra um pouco a coisa pra frente, pra você tomar a sua decisão, né, de se você é ganancioso ou humildão. E tipo assim, ele também, isso é uma coisa muito legal dele, que ele meio que limita que assim, vai ter pelo menos 3 rodadas, assim, porque você ganha quando alguém fizer 21 pontos, né? E aí considerando que o máximo de uma rodada é 6, mas sei lá, se você conseguiu fazer alguma coisa mirabolante, você consegue pegar os 3 sets e ainda assim fazer 6, vai fazer 9. Mas tá, beleza, então você vai fazer 9, 9, 18 e ainda tem uma terceira rodada. Então, tipo, se você vacilou numa rodada, você consegue se recuperar nas outras, não é tão terrível. Especialmente porque também você pode mirar no cantinho do meio ali, e meio que os dois ganham mais ou menos a mesma pontuação, né? Então dá pra ficar junto ali, né? E aí você se planeja pra na próxima você tentar dar uma virada. Eu já acho que eu queria até, então, usando esse gancho, mergulhar no próximo jogo, que foi o Airland and Sea. Tá? Porque ele tem uma coisa parecida, só que invertida. Aí a gente eu comentei sobre o Airland and Sea no outro jogo, né? Mas só pra deixar dito aqui, fazer o caretinha, que é assim, Airland and Sea foi lançado em 2019, Arcane Wonders nunca veio pro Brasil, é do John Perry. Ele é um joguinho que todas as cartas todo mundo conhece, são poucas cartas, eu falei já isso, e você tem os 3 cenários de guerra, né? Ar, terra e mar. E aí você vai jogar cartas ali atrás de cada cenário que for possível. Tem cartas que vão deixar você jogar uma carta de ar na terra e por aí vai. Só que o que eu falei até no outro programa, que eu achei uma mecânica muito interessante, que vai de encontro com essa que a gente está falando agora, é o desistir. Que é meio que nessa onda, né? No outro você tá assim, não, tá, peraí, eu tô ganhando demais.
No Airland and Sea, você é beneficiado, eu não lembro, é 12 pontos que você tem que fazer pra ganhar, não é isso? Pra ganhar mas aí, tipo, quando você... Tipo, o máximo que você faz na rodada, acho que são 6, é isso? Se você gastar todas as cartas ou ganhar tudo. Mas aí tem uma mecânica que cara, eu não tô bem nisso. Eu joguei 0 cartas da minha mão na mesa e já sei que eu não tô bem. Só pela mão de abertura do oponente. Eu desisto. E aí, se você desiste sem baixar nenhuma carta, você dá muito pouco ponto pro oponente. Acho que é 1 ou 2. Você vai dar 2 pontos pra ele. E aí, cara, eu achei isso tão temático com a coisa da guerra, de você falar assim, cara, essa batalha aqui tá totalmente perdida, mas eu não tô mirando na batalha. Eu tô mirando na guerra. Então, assim, beleza, toma esse cenário pra você, vamos pro próximo. Assim, quando a gente jogou, eu não fiz isso, eu tava com aquela mentalidade imbecil, cabeçuda de eu vou ganhar todos os cenários. Vou me forçar. E aí foi isso, 3 batalhas e já tinha acabado o jogo, né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa que é difícil de analisar mesmo. Se bem que a gente jogou, né, 2 partidas. A gente jogou a primeira lá só pra conhecer, sem ter a opção de dar ou desistir ou recuar, sem desistir, né? E aí nessa teve uma que se eu tivesse a opção de recuar, eu recuaria. Porque veio só os números baixos na mão, era uma mão muito ruim. Então eu acho que eu desistiria bem cedo nela. Ele é muito interessante, algumas coisas nele são que as cartas, você pode acabar decorando elas, no sentido do que elas fazem, né? Porque, tipo... O 6 é sempre um 6 só, né? Mas aí o 5, se ele é da terra, ele faz uma coisa, se ele é do ar, ele faz outra e tal. Não, só pra ficar claro, assim, o 6 é sempre o 6 no sentido que é uma carta muito poderosa, porque ganha quem tiver o maior número, maior soma de cartas atrás dos cenários. Isso, mas ele também não tem nenhum efeito, né? O 6 é o único que não tem efeito. O 6 é um 6. Não tem efeito. Não, eu tô explicando assim, na mecânica do jogo, né? Ganha quem tiver o maior número e você tem que ganhar a maioria. Isso. Se tiver um empate, tem uma das pessoas que tá com essa preferência, que ganha o empate. Isso, é verdade. Então, assim, se você tá com 5 de terra, você sabe que seu oponente não tá com 5 da terra, né? Então, isso é interessante, assim, é um tipo de coisa que com mais partidas o jogo vai ficar aí com essa profundidade legal, assim. Cara, eu tive essa sensação de xadrez com carta, assim, no sentido disso aí que você falou, que assim, é um jogo que dá pra você, depois de muitas partidas, ser assim, tá bom, eu sei o que o meu oponente tem. E aí tem essa pegada também, que você pode jogar as cartas de cabeça pra baixo, usar poder pra revelar elas depois, e depois que elas revelam, elas ativam poder, mas o seu oponente pode também, né, virar uma carta tua de volta. Então assim, tem muita variedade, mas ele é fechadinho, né, são 3 colunas, tudo vai acontecer ali, você tá meio limitado às vezes, fala assim, você pode virar uma carta de um cenário adjacente. Então, dependendo como a coisa tá, você não consegue fazer muito com isso. Inclusive, os cenários, né, os teatros de batalha, né, eles são aleatórios também, né? Então, às vezes o ar, ele vai estar no meio, às vezes ele vai estar na ponta. E aí tem aquela carta muito forte do ar, que ela deixa os teatros adjacentes mais fortes. Se o ar tá na ponta, essa carta não é tão boa, né? Então é muito interessante, assim. Sim. Eu acho que eu falei isso quando a gente tava jogando. O Airland and Sea é o que aquele joguinho de celular cretino Marvel Snap gostaria de ser. Se ele não tivesse tão preocupado em só ficar fazendo você liberar novos personagens. Porque é isso, é um joguinho que você tá essencialmente assim, ganha quem tiver o maior número aqui. Tá, mas como você consegue fazer isso? Porque aí você falou, beleza, o ar tá no canto e eu tenho uma carta que dá mais bônus nos meus adjacentes. Mas tem cartas que eu posso mover uma carta de um teatro pro outro, independente dele, sabe? Então você pode ainda fazer isso, só que o outro também tá pensando, cara, esse jogo eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso porque é meio assim, você no final joga o quê? 5 cartas? 6 cartas? Você jogou na mesa? Eu não lembro. A gente compra 6 cartas. Não é? A gente compra 6 cartas. Você compra 6 cartas. E é isso, você vai jogar as 6 cartas e acabou a batalha. Sim. Não tem mais. Tanto que, assim, ser o último é até meio bom, né? Porque você meio que decide ali a última rodada, como é que você vai fazer. Por isso que o primeiro ganha os empates, né? Pra compensar. Ele é um jogo enxugado, eu diria. Né? Ele é simples, elegante, poucas peças, mas um processamento mental absurdo, né, cara? Sim, ele exige muito da pessoa ali de ser um estrategista mesmo, né? Você vai ter que ser... Às vezes até assim, eu não vou dar recuar nessa luta aqui. Mas então, tipo assim, não adianta eu gastar esse recurso aqui. Às vezes é melhor eu jogar essa carta, sei lá, aqui, esse 5 verde. Ali eu já vou perder. Mesmo que eu jogue ele no teatro verde, eu vou perder. Então, eu vou jogar ele no cinza como um 2, porque vai valer mais a pena. Baixo, eu vou jogar virado, porque todas as cartas são viradas, elas são o número 2, né? E aí elas podem ser em qualquer teatro. Então, essa terrestre aqui não vou ganhar. Então, vou jogar como um 2 virado. E aí pelo menos vai valer alguma coisa.
Cara, é um bem jogão, interessante. uma caixinha pequenininha, na onda do Fox and Force. Eu vou falar pros deuses que decidem quais jogos vêm pro Brasil ou não. Por favor, vocês quando forem incluir o Fox and the Force, vocês incluam... Cara, o Airland in Sea é um desses joguinhos que, sério, sem sacanagem, são 15, 18, sei lá, 20 cartas só. Mais nada, tem mais nada. Tem uns tokenzinhos pra você contar os pontos que nem precisa vir, sabe? Por favor, tragam o Airland in Sea. Paper Games, estamos olhando pra você. Até devia, cara. Aí só não precisa botar um manual em cada idioma do planeta, sabe? Aí ajuda. Senão a caixinha não cabe. Não pode ser. Vai ser um manual com 5 cartas. Bom, e pra terminar, o jogo que a gente começou aqui falando dele no comecinho, que é o que o Google Bia é meu freguês, meu pato. Vai ter revanche, mas a gente já falou que vai ter revanche. Agora eu não vou fazer revanche, que aí eu mantenho. Aí pega mal, né? Né? Não, tô enrolado hoje. Bom, é o Shotten Totem, que eu não sei te dizer. Se você procura na Ludopad, ele diz que é da Paper Games e da Buró. Diz que não. É que ele lançou originalmente pela Buró, antigamente. E aí agora ele foi anunciado pela Paper. Mas aí tá out of print, é isso? E aí tá out of print. E aí agora ele tá sendo publicado pela Paper, né? Acabou de anunciar pela Paper e tal. Então vai ter tipo uma segunda impressão agora, dessa vez pela Paper Games. Provavelmente mude a arte, essas coisas assim, né? Normalmente quando eles lançam, eles trocam as coisas. Bom, é um jogo do Rainer Knizia. Se você não conhece quem é Rainer Knizia, ele fez Quest for Eldorado, My City, é 1000 jogos. Matemático fera. Eu já ouvi dizer que nem todos os jogos foi ele que fez, tem alguns que ele só assina, mas isso é papo para outro episódio. Isso aí fica realmente... Esse deixa abaixo. Não vamos abrir essa porta. O artista, cara, eu dei uma olhada, é o Jean-Baptiste Reynaud. E tem mais 3 pessoas junto, tá? Mas um deles, eu botei ele porque ele é do King of Tokyo, que é um estilo bem particular, né? O King of Tokyo tem aquela coisa bem cartunesca, assim, de uns desenhos bem gigantes, assim. Enfim, é dele. A arte é boa, mas eu achei que esse é um defeito do jogo, inclusive, né? Já entrando no review. Sim. Só pra explicar um pouquinho pra quem tá ouvindo e não conhece Shotten Totem, ele é um jogo que você tem no meio, entre os jogadores, você tem umas pedras, que é o território, né, onde a gente está disputando o território, e atrás de cada pedra você vai, ao final da partida, você vai ter colocado mais ou menos 3 cartas atrás de cada pedra. E vai ganhar, parecido com o Airland in Sea, vai ganhar quem tiver, só que é diferente do Airland in Sea, em vez de ser a soma, são combinações. Eu comentei isso com o Didi no último episódio, você pode fazer um flush, um straight flush, você pode fazer uma trinca, e aí tem essa dinâmica de assim, você começa a construir num lugar uma trinca, teu oponente vê isso, aí ele vai para a próxima combinação mais valiosa, que é, sei lá, a sequência de cores, ou todas as cores iguais. Eu não lembro qual é a ordem agora certinho. A trinca era o mais forte, só perdendo pra sequência com cor. Sequência com cor, né? O straight flush, Então, assim, é uma coisa que você tá meio que constantemente olhando o que o seu adversário tá fazendo. Na sua vez, você tem as cartas na mão, depois que você jogar, você compra mais uma. Então, você meio que... Esse recurso novo que você ganha vai valer só pra sua próxima rodada. E ele tem essa coisa assim, você pode a qualquer momento que for possível, declarar que você já ganhou uma pedra, né? Então assim, olha, eu tô aqui, eu montei um straight flush aqui, você já tá com 2 cartas iguais, mas são de cores diferentes, você não tem como ganhar, porque o máximo que você vai poder fazer é uma trinca. Então você declara que aquela pedra já é sua, mesmo o oponente não tendo colocado as 3 cartas dele lá. Se você ganhar 3 pedras uma do lado da outra, você ganha essa partida, ganha o jogo, né? E quem ganhar 5 pedras no total, ganha o jogo. Isso. Cara, mas que jogo cretino e bom ao mesmo tempo, né? O Rainer sabe fazer isso, né? Uma vez perguntaram pra ele, tipo, se você tivesse que levar um jogo pra uma ilha deserta, que você ia ter que ficar tal, que jogo você levaria? Ele falou, eu levaria um baralho. Com baralho você faz 1 milhão de jogos, entendeu? Aí tu vê que ele é burro. Eu levaria um jogo grande que flutue. Isso é boa, né? Boa. Mas porque assim, ele faz jogos que a mecânica é simples normalmente, né? Não tem muito segredo, mas tem uma coisa muito interessante, assim. Então é isso, assim, Cabo de guerra, né, cara? Ele é um cabo de guerra com poker, né? Meio que isso ali, porque essa coisa das mãos e tal. Só que ele é bem diferente, assim, realmente, é o que eu falei, eu não tenho como falar muita coisa sobre o jogo, porque eu acho que eu não entendi ele, né, eu perdi todas. Outro entendeu, só não é bom. Pode ser também, exato. Eu entendi o que eu tenho que fazer, eu só não consigo fazer. Sim. Ele é bem interessante, assim, a questão de, tipo, eu vou jogar esse número aqui agora,
porque eu já tô com o outro na mão, mas se eu jogar o outro, aí ele vai começar a fazer, tipo, quantas vezes? Eu jogava 2 9s, aí você ia e jogava um 1 azul. Aí eu, não. Aí você jogava um 2 azul, eu, não. Não faz possível, isso. não é possível. Aí o cara vai, eu com 2 9s, as cartas mais fortes do jogo, pra fazer uma trinca de 9, que seria imbatível, o cara vai e ganha com 1, 2, 3 azul. Da mesma cor. Tem isso, né? O que ficou claro pra mim é assim, tem um primeiro momento do jogo que é de observação, né? É tipo você não tentar declarar de cara. Porque no que você declara assim, tá, eu tô fazendo uma trinca aqui, então eu vou fazer um straight flush aqui, que eu vou ganhar. Claro, que nem sempre eu vou conseguir essa carta, né? Mas tem as cartas do meio, né? Os 4 e os 3, né? Cartas que podem subir pode subir ou abaixar a sequência. Enfim, não é trivial, mas assim, rolou algumas vezes, né? E inclusive isso é interessante, né? A gente tem, tipo, a ordem das forças era isso, era a sequência com tudo da mesma cor, as trincas, aí depois as cores iguais, não é? Cores iguais. Que eu acho que a gente usou pouco cor igual. Exato, e daí depois tinha sequência, aí depois tinha a maior soma de cartas. A soma. Então assim, a gente nunca fez tudo da mesma cor praticamente. Acho que, sei lá, uma vez eu tentei fazer. Porque fica entre isso, entre a trinca e a sequência de cor. E aí é sempre assim, tá, ele tá lá tentando fazer uma sequência de cor, então eu vou atrás de trinca. Porque se ele, por algum motivo, faltar a carta da sequência, eu garanto com a trinca. Eu consigo. Eu tô acima das cores iguais, né? E às vezes você sabe que o cara não vai conseguir, mas você deixa ele ficar caçando carta até você fez mostrar. Isso, né? Tipo assim, só falta aquele 4 amarelo e você tá com o 4 amarelo na mão. E aí, não, você vai encontrar, fica aí. Compra. Acho que faltou falar que são 6 naipes, né? 6 cores. Sim. Que isso muda o nosso pensamento tradicional dos 4 naipes, né? Que você assim, já tem 4 cartas. Não, tem 6. Então tem uma abundância de possibilidades, especialmente pra trinca, né? Você tem que levar isso em conta. 6 naipes com cores muito parecidas, inclusive. Eu acho que aí vamos cair nessa crítica, né? Porque realmente, assim, você tem 6 opções de cores, você me escolhe amarelo e depois ocre. Exato. Ou, sei lá, um marrom cretino. Um marrom cretino e o vermelho. Aí, tipo, beleza. Eu não sei se isso é vermelho, amarelo ou marrom. É muito igual mesmo. É bem parecido. E a arte realmente não é tão, sei lá, não diferencia. Na verdade, a arte é igual, né? Tipo, a gente viu que, assim, todos os 9s é a mesma arte, só que aí, vai se ele tá usando um cachecol rosa, ele vai estar usando um cachecol vermelho. Mas era o mesmo desenho exatamente? É o mesmo desenho. Assim, é o cara com o tronco, mas tem vários caras com o tronco. Todos os 9s vai ser o cara com o tronco, entendeu? Só que aí, tipo... Mas é o mesmo desenho ou mesmo só um cara desenho com o boné vermelho, o boné azul, o boné rosa e assim vai indo. Então assim, tipo, talvez foi da cópia que a gente jogou, né? Mas não sei como vai ser a versão da Paper Games agora, talvez ela tome cuidado com isso. Mas no dia que a gente jogou foi bem frustrante, assim, tipo... E uma coisa muito simples que podia resolver isso, tipo, tá... Lembra, a gente demorou alguns minutos pra descobrir que tinham 6 naipes, porque a gente tava achando que o ocre era o amarelo, né? Exato. O que podia resolver isso muito facilmente coloca um desenho, né? Então, tipo, o ocre vai ser uma bola e o outro vai ser um losango, né? Mas não, todos têm o mesmo ícone também. Tipo, caramba, que escolha de design estranha, assim. A gente não jogou com as cartas, inclusive, né? Que ele tem umas cartas pra deixar o jogo mais complexo, mas a gente achou que o jogo básico dele, ele já tem ali um gosto muito legal, assim. Ela já dá um gostinho muito legal no jogo. Eu achei interessante. Assim, a gente não jogou, então não tem como muito opinar, mas assim, a sensação que eu tive é que as cartas extras, que aí são, assim, cartas com outros poderes que empurra de um lado, faz do outro, parecia, para aquele momento que a gente estava, parecia complicar muito, né? Eu não sei, assim, o quanto parece que o jogo ficaria completamente caótico. Aí a gente ia jogar Redlands, né? Mudaria, Eu achei que o que a gente gostou do jeito que a gente jogou era assim, tá todo mundo... É a onda que eu falei do xadrez, né? Todo mundo sabe como todas as peças se movem. Sim. Só ganhar agora. Exato. Só tudo isso. E aí, assim, as outras cartas transformavam um jogo naqueles jogos mais assim, aí eu comprei uma carta, muda tudo, sabe? Tô exagerando. Vira um Yu-Gi-Oh, né? Mas na verdade eu tenho essa carta armadilha e eu quebro a sua jogada. Acabou tudo. É tipo isso. Assim, vá lá, quem jogou depois comenta aí e diz o que acha. Mas assim... Pra mim, o jogo, na sua essência, como ele veio, o jogo base, eu já achei bem interessante, assim, um joguinho divertido. É tenso. Eu fiquei bem tenso durante esse jogo, pra ser bem sincero. Você assim. ficou tenso, entendi. É que eu que tava levando um sacode, eu não tava tenso, não. Foi o que eu falei, eu tava tenso nas primeiras 3 partidas. Quando você começou a falar assim, não, só mais uma, que era só pra tu ganhar, aí eu comecei a só jogar livre. Aí o pior é que assim, aí eu relaxei, aí eu brilhei mais. Aí que você ganhou, Ele me lembrou... Quando eu fui jogar Quarto pela primeira vez, não sei se você conhece o Quarto, ele é um jogo, tipo, ele tem bem a vibe de jogo Resta Um,
jogo daqueles de madeira que a gente comprava, né? Ele veio pela Mitra, esse quarto. Só que, na verdade, ele é tipo um jogo da velha. Só que ele é muito interessante, o quarto, né? Ele não tem nada a ver com duelo de cartas, mas é duelo, isso pelo menos. Ele funciona assim, você tem as peças, elas podem ser quadradas ou redondas, elas são todas de madeira, né? Então elas são quadradas ou redondas. Tô ligado qual é, que você tem que fazer as combinações você tem que fazer uma diagonal com, sei lá, todas as altas, ou então todas as escuras, ou todas as baixas. Cara, esse jogo, ele é difícil, porque dependendo do teu set de peças, não fica muito claro isso, né? Isso é complicado, né? Um set ruinzinho vai ficar difícil. Ele tem a escolha brilhante, né, de que você escolhe a peça que seu oponente vai jogar, e isso é muito louco, né? Mas assim, quando eu fui jogar quarto pela primeira vez, quando eu conhecia, eu tava jogando contra um amigo meu que, já jogou, né, era dele o jogo. Então ele falou que ele já tinha jogado campeonatos, com os amigos dele, coisas assim. Eu joguei umas 10 partidas, até eu ganhar uma. Falei, não, beleza, entendi o jogo, ganhei uma, vambora. Agora eu quero ir embora. Ele já tava bufando, e eu, não, vamos mais uma, pelo amor de Deus, eu preciso ganhar uma. É importante, pra entender o jogo. Cara, você, pro ouvinte que ainda tá aqui com a gente até agora, essa foi a nossa lista, tá, de duelos, mas é que aí o Gugu me trouxe esse quarto. É quarto ou quatro? Quarto. Eu joguei esses dias, foi o Fantasma Blitz. Eu não sei se tu conhece esse jogo. Eu já vi muita ilustração dele, mas nunca joguei. Então, é porque lembrou, porque assim, no quarto, você tá tentando pegar, né, todas as altas, ou então todas as escuras, ou todas as quadradas, ou as combinações entre si, né? Sim. O Fantasma Blitz é o seguinte, o joguinho vem com 5 pecinhas físicas mesmo, assim, né, 3D. Um rato cinza, uma cadeira vermelha, uma garrafa verde, um fantasma branco e um livro azul. Só isso. Isso são peças que você bota no meio da mesa. E você tem um deck de cartas. Voltando, tá? Isso não tem nada a ver com o nosso duelo de cartas. Você vai ter um deck de cartas. A pessoa vira a carta. Quando ela virar a carta, vai ter uma ilustração. Digamos assim, uma poltrona azul com um rato branco. Tá? Você tem que pegar o objeto que não tá contemplado nisso. Então, por exemplo... Então seria o verde nesse caso. A poltrona está contemplada pela poltrona, exatamente. Está faltando só a garrafa verde. Aí você pega a garrafa verde. A menos que no desenho... Calma. A menos que no desenho tenha o objeto em si. Então, assim, tem um fantasma azul em cima da cadeira vermelha. Aí você pega a cadeira vermelha. Meu Deus. Cara, é uma... sei lá, um mindfuck, porque você olha... Aí só que assim... eu lembro daqueles slides. Se você pegar o boneco, se você pegar o item, já acabou, você falhou, tá? Você vai... O que acontece? Quem pegar o certo, ganha a carta. Quando você pega uma peça errada, você dá depois uma carta sua pra quem ganhou, tá? Só que assim, você tocou, pegou a parada, já foi. Só que no começo, a gente começou falando, não, errei. Depois a gente entrou no modo mais maneiro, que é você pega errado e você não fala nada. E aí fica... Cara, fica um tempo. Aí teve horas que, tipo, 2 pessoas pegaram 2 objetos diferentes e estão discutindo assim, eu peguei o certo. E aí você olha na minha carta e vê que nenhum dos 2 pegou. E a mesa tá toda parada ouvindo a discussão, e você vai e pega o certo e fala assim, vamos deixar essa discussão rolar. Cara, é muito bom. É tenso, assim, eu saí cansado do jogo. Ele me lembrou uma vibe bem tapão, assim, né? É totalmente tapão, só que, tipo, você não consegue dar o tapa. Você vai dar o tapa e você para, não, peraí, sim, não. Aí depois tem uma variante do jogo que é toda vez que no desenho tiver livro, você não pode pegar, você segue a mesma regra, mas em vez de você pegar, você tem que falar o objeto. Nossa! Então se pegar tá errado, se falar o objeto errado, tá errado. Cara, aí nessa hora tava todo mundo, virava uma carta com aquele climão, assim, tipo... porque ele pode falar... um passe mexicano, né? A galera apontando a arma um pro outro. Bom, mas genial. Bom, mas você que tá aí com a gente até aqui, essa foi a nossa lista de jogos, de duelo de cartas, apesar do fantasma aí do quarto não serem de duelo de cartas. Todos os jogos que a gente tá falando aqui vai estar lá no nosso site, fabulosopodcast.com.br, que um dia vai ficar bonito. Não é hoje, não é amanhã, mas vai virar a nossa loja. E fala aí, Gugu Bill, como é que a gente encontra você?
No Discord, eu tô sempre lá chamando a galera pra jogar Hit, porque eu preciso recrutar perdedores pra que eu possa ganhar no Hit alguma vez na vida. Ai, falou do Freeze, hein? Essa foi pro Freeze. Ó, meu Freeze tá chegando. Ele começou meio mal porque ele tava vacilando umas regras do jogo lá. Tipo, na primeira partida que a gente jogou, ele não tinha entendido a mecânica do BGA, que não é muito clara mesmo. Mas aí ele já, cada hora ele tá uma posição acima, Tá eu tô ficando com medo. Vai chegar no segundo e ficar chamar ele. Eu vou ter que parar de chamar ele, infelizmente. Bom, fica a dica então também pra você entrar no nosso fabuloso Discord, que tá rolando, você pode ser aí o próximo pato do hit do Google Bee, ou quem sabe o próximo segundo lugar e ele vai ser o terceiro, porque ninguém ganha esse jogo, né? São bots que estão no BGA. É pior que já aconteceu, gente. Eu jogando com o Freeze, todo mundo perdeu pro bot, foi muito triste.